Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hoje, dia 8 de novembro do ano de 2024. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Sempre ele buscando a verdade, com sua competência, honestidade e coragem, contra todos esses traficantes, terroristas, juntamente com os comunistas. A seguir! Boa madrugada, no momento, dia 7, sexta-feira de 2024. Horário 4 horas da madrugada, 3 minutos. 4 horas da madrugada, 3 minutos da sexta-feira, dia 7 de 2024. O Exército Brasileiro, totalmente brasileiro, desobedece o impostor, sabotador, traidor à pátria, que as suas digitais não conferem, seu DNA não confere, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sujeito, imposto pela China, pela Rússia, pelo Irã, ele é um terrorista, que ele é o curador da fundação de Yasser Arafat. Ele assumiu a fundação Yasser Arafat, implantando com o Hamas o conglomerado terrorista Hamas, Hezbollah, Fatah. Ele ardilosamente provocou a massacre em Israel. Pagou $10.000 por cada cidadão judeu sequestrado e outorgou imóveis para quem assim procedam. Tudo na faixa de Gaza. O bunker que se encontra em Brasília, do lado do prédio do Exército, acervo do Exército, na Rua Consular, em Brasília, esse bunker, que tem túneis subterrâneos, está cheio de armamentos, ogivas, RPGs, bombas. Tudo isto já identificado por 60 agências de inteligência, por 123 países. O Brasil se encontra em guerra contra a Venezuela, de Nicolás Maduro, e mais 15 países que estão no conglomerado de Maduro, defendendo a Venezuela e o Caribe.
o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil não obedecem ao desgoverno deste filho de uma puta, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, o Brasil já tomou a fronteira e já está em estado avançado a incursão na Venezuela, conjuntamente com as tropas do General George, da 4ª Frota, do Comando Sur, os submarinos nucleares e toda a frota que compõe 2 porta-aviões. Entendam, o Macron, esse civil, seduziu Lula a que, em troca de aviões Rafale, ele entregasse a tecnologia e o submarino nuclear brasileiro. No momento, Lula se encontra hospitalizado. Não sabemos se é justamente para dar a fuga ao espião sabotador que ocupa a carapuça, a carcaça desse indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, tem a prisão decretada. Nenhum integrante do governo brasileiro pode deixar o espaço aéreo brasileiro. Estão todos a serem pinçados e levados ao navio prisão. Ministros de governo, presidentes de partido, presidente do Senado, presidente da Câmara de Deputados, qualquer um, que todo estrangeiro que está invadindo terras na fronteira do Brasil não será penalizado, alegando que ele dá tutela e curatela ao marco temporal, que já foi julgado, que não cabe recurso e que as terras do Brasil ao Brasil pertencem. Então agora nós temos e colocamos o Brasil como base estratégica de 123 países, de 60 agências de inteligência, ao combate contra o Peru, contra o Equador, contra a Colômbia, contra o México, contra a Venezuela, contra o Panamá, contra a Nicarágua, contra qualquer filha da puta que atentar ou pretender invadir o território da República Federativa do Brasil, e contra qualquer filha da puta ou partido político que queira vestir a carapuça desse terrorista, narcoterrorista do Hamas, do Hezbollah, do Fatah, do Irã, da Turquia, de Cuba e da puta que o pariu. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro na função justiça privada, arbitragem internacional, na investigação de um prédio localizado em Nova York que se intitula Defensor dos Direitos Humanos, outorga dada pós-guerra, e que foi seduzido pela propina, pelo conluio do narcotráfico, para o implantar de 98 facções do narcotráfico no Brasil, como também em toda a América Latina. O presidente da ONU, ele está procurado. Ele é um marginal, filha da puta, terrorista, que abriga no Conselho Permanente da ONU déspotas, torturadores,
que são o flagelo da humanidade. Criaram guetos da fome, receberam recursos infinitos para acabar com a fome no planeta. E estes filha da puta dividiram esse dinheiro entre seus membros, estabelecendo uma única administração, um único grupo a estabelecer o equilíbrio das nações. Então esse prédio vai ser implodido, deixará de existir, porque ele perdeu a finalidade a que veio. Como também o presidente da Organização Mundial da Saúde, quem preside esse cargo, é um terrorista filha da puta, que exterminou a etnia de sua tribo e estabeleceu veneno no RNA mensageiro, inoculando a população da Terra. Já estamos, neste momento, também observando a nangreta que se estabeleceu na Alemanha. O ministro de Economia faliu a Alemanha, roubou pra cacete, conjuntamente com o Macron, filha da puta. No momento, na Holanda está havendo porrada, tiro e bomba contra os torcedores israelenses que lá foram para um evento esportivo. E agora está todo mundo saindo na porrada e no tiro. E já está estabelecido que a Europa, toda a Europa, faliu. Não tem aporte financeiro, não tem energia, não tem gás e não tem comida. A situação neste momento na Europa é de caos total. Não há como sair, não há aviões para trasladar ninguém. Já todas as 60 agências de inteligência se encontram a estabelecer a identificação de todos que procederam a mando de medidas opressivas e imorais estabelecidas por este grupo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e que a realidade é o impostor, imposto pelo compadrio, pelo coluio de todas as máfias que procederam. Mas as máfias, segundo o relatório dos CEOs do narcotráfico mundial, estão descontentes porque eles tomaram prejuízo, aportaram em campanhas políticas, em distribuição de drogas e não receberam pagamento. Então eles estão a fazer a limpa, queima de arquivo. Não temos como defender estes narcoterroristas e estes funcionários públicos que se uniram ao narcotráfico, ao coluio destes marginais. Todos já identificados. Todo aquele que queira se remir dos crimes praticados contra a humanidade, contra seu povo, contra seu país, telefone para o FBI e declare que tem delações premiadas, a Play Barganha, para que vocês possam ser identificados antes de serem capturados e levados
ao navio prisão. O destino pode ser o Alasca ou Tierra del Fuego, bases americanas. No momento, o Brasil se encontra em guerra. Estamos incursionando no território da Venezuela, ganhando quarteirão a quarteirão na invasão para libertar o povo da Venezuela. Não tem volta. Esse filho da puta do colombiano Maduro se declarou presidente e estabeleceu que ele e o Caribe, os países do Caribe, estão todos juntos a fazer frente contra 123 países, contra o Pentágono, contra a OTAN, contra a NATO. Então, melhor sorte não desejo a ninguém. Todos serão abatidos, nos reféns. Quem está falando é o NR, interventor da República Federativa do Brasil, senhor Oscar Aníbal Chapano, no cargo, porque é o cargo que está na intervenção. O cargo tem vida própria. Eu simplesmente represento o cargo perante a figura humana. Entendam. Isto termina hoje. Não tem como recuar. Foram todos identificados. O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal cometeu atrocidades, barbaridades, tortura em brasileiros que se encontram no cárcere, correndo riscos de vida. Então agora foram todos os que assim procederam com essas medidas opressivas e imorais, com medidas contra o Tratado de Leis de Guerra, conhecido como perfídia, que levaram cozinheiros, pessoas de terceira idade, que estavam nos acampamentos, a limpar o pátio das dependências do Exército em Brasília, foram sequestrados e levados à prisão. Quem foi que fez o estrago que fez, a mando do Dino, do Alexandre de Moraes, do que presidia o GSI, general, amigo particular, desse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com os partidos do PT, todos identificados, que elaboraram para dar legitimidade a um autogolpe. Se utilizaram de sindicatos que chegaram em Brasília com ônibus, aviões, se estabeleceram em toda a rede de hotelaria e partiram em horário marcado, escoltados por policiais, às dependências do Supremo Tribunal Federal, às dependências do Planalto e também da Câmara de Deputados e Senado. Todos vistos, com vastas provas. Tudo isto elaborado para querer se estabelecer na tentativa de estabelecer um único governo, uma única administração mundial e uma única unidade monetária. Este cúmulo de medidas opressivas e imorais foram identificados.
Então a pena é capital. Morte por pelotão de fuzilamento. Não há o que parolar. Esta sentença dada pelo cargo não cabe recurso. É imediata e é estabelecida. Todos aqueles da mídia brasileira que participaram deste flagelo da humanidade, todos terão a mesma serventia. Se conselho fosse bom, se venderia na farmácia. Ligue para o FBI e faça sua plain barganha com relação ao judiciário brasileiro. Todos vocês, seus filhos da puta, que participaram do conluio do 5º Constitucional, da OAB, apócrifo conglomerado de gangsters, advogados que não têm outorga. O senhor Ulisses Guimarães rejeitou a OAB por não ter legitimidade. Todos do Supremo Tribunal de Justiça, traidor à pátria, autarquias, conselho da PGR, criado por Renan Calheiros, conjuntamente com o saltitante Randolph Rodrigues. Todos vocês estão sentenciados à pena capital. Não há para onde fugir. Não há buraco em nenhum lugar do planeta que possa escondê-los. Se preparem, liguem para o FBI, façam uma play barganha. Não temos mais o que parolar. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiappano. E evocamos a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a contra-espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Procedam à defesa da população civil. E vocês, garotada que vende cigarro de palha, que vende cocaína malhada, não comprem as dores destes filhas da puta. Não vale a pena. Se vocês conhecem onde estes filhas da puta, de partidos políticos, governadores, prefeitos do crime, guardam os seus apartamentos cofre, fiquem à vontade e procedam à fuga. Ou sai fora. Estamos entendidos? Fui claro? Vocês sabem que aqui não tem ninguém brincando. E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix é meu e-mail com meu nome, Oscar Aníbal Chiappano, com 2 P de papai, @gmail.com, Mercado Pago, tudo em minúscula. Meu CPF, 510 466 44734, Mercado Pago. Moci, você tem que tomar uma atitude. Tem que estabelecer, em tempo de guerra, se afasta a Constituição e se estabelece
o Exército, a Marinha Aeronáutica, a proteção da fauna, da flora, da água, do território da República Federativa do Brasil e principalmente seu povo. Estamos entendidos? Fui claro? Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos à caça desses filhos da puta! Viralizem isto. Gratidão. Fiquem com Yahoo. Yahoo. Seu nome não é em vão. Gratidão ao juiz Oscar Aníbal Chiapano e todas as pessoas do bem. Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Vamos agora assistir outros conteúdos a pedido do juiz Oscar Aníbal Chiapano. Gente, boa noite, 21h35, quinta, 7 de novembro de 2024. Deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês. Eu entrei um pouco atrasado, né? Não pelo atraso habitual que costuma, eventualmente, aí acontecer, tá? Pelo seguinte, está acontecendo muita coisa muito relevante nesse momento e, além do alarme de ataque aéreo, o alarme sonoro no consulado americano no Iraque, tá? Em Arbil, na região do Kurdistão, aonde foram ouvidos tiros também, não sabemos se relacionados a esse alarme. A última vez que esse alarme foi ouvido foi por ocasião do ataque israelense ao Irã. Essa região é muito sensível, porque já foi atacada pelos iranianos, dizendo que ali se encontravam operações do Mossad israelense. Paralelamente a isso, eu tenho informação que acabo de postar no Telegram que o exército turco está atirando nas posições do exército sírio, na fronteira entre Turquia e Síria, e uma notícia estarrecedora de conflitos de rua que estão acontecendo na cidade de Amsterdã, capital da Holanda, com torcedores israelenses sendo atingidos, inclusive com números que chegam agora, e ainda precisam ser confirmados, e são alarmantes. E eu vou dizer para vocês por que esses números são alarmantes. Nesse momento, a gente recebe a informação que o número de torcedores israelenses atingidos e feridos, né, seria, nesse momento, o número seria de 100 torcedores, inclusive alguns gravemente feridos, esfaqueados. E eu recebo a seguinte informação. Alguns canais israelenses, inclusive, falam em pogrom em Amsterdã. Centenas de torcedores israelenses estariam sendo perseguidos e atacados em Amsterdã, inclusive por partes de residentes locais. A mídia israelense diz que seriam de origem árabe, tá? A polícia ainda não assumiu o controle do incidente, está tomando conta de toda a mídia, principalmente a mídia árabe israelense e a mídia que acompanha os conflitos no Oriente Médio. Atropelamentos, esfaqueamentos, pelo menos 5 feridos graves reportados até aqui. Alguns canais falam em 100 no total, tá? Alguns canais falam em 100 no total. Boa noite, Sandra. Boa noite, Antônia. Boa noite, Zamari. Boa noite, Dani. Boa noite, Lima. Boa noite, Edson Custódio e Rafaela Castro. E as notícias são extremamente alarmantes. Os canais de mídia em Israel estão, inclusive, fornecendo um número do consulado em Amsterdã para ser acionado em caso de perigo pelos israelenses. Seria relatos de centenas de tentativas, inclusive de linchamento, facas, tiros, bombas caseiras. Nós precisamos rever daqui a pouquinho tudo isso para verificar se realmente essas informações são procedentes em relação à escala. Mas eu já vejo imagens muito fortes de pessoas esfaqueadas. Vocês querem que eu compartilhe no Telegram? Vocês querem que eu compartilhe essas imagens no Telegram? Eu vou compartilhar com vocês.
Eu confesso a vocês que eu conheço Amsterdã e acho Amsterdã, independente da parte vermelha da cidade, essas coisas, né? Não estou falando aí única e exclusivamente, né, dos cafés, onde o pessoal usa ou não usa entorpecente, não estou falando disso. Eu falo assim, por exemplo, sobre o Vondelpark, né? Amsterdã é uma cidade, pô, maravilhosa, né? Em todos os sentidos, e eu realmente fico estarrecido com as imagens que chegam de Amsterdã, com torcedores sendo perseguidos, esfaqueados. É uma situação aparentemente maior e muito preocupante, né? Agora eu recebo informação de canais de mídia israelense que o ministro israelense Itamar Ben-Gvir trabalha com a polícia de Amsterdã e autoridades governamentais e que eles estariam em um esforço de tentar levar os israelenses, torcedores que ainda estariam ali, são torcedores do Maccabi Tel Aviv, que estariam ainda em trânsito, né? Para lugares seguros. Muitos estão barricados em lojas, outros em pontos da cidade que eventualmente não foram alcançados por essas perseguições. Alguns já foram escoltados até os hotéis. As imagens são estarrecedoras. Então, você tem pelo menos 3 notícias absolutamente impactantes na noite dessa quinta-feira. Alarme de ataque aéreo no consulado americano no Iraque, em Arbil, e tiros sendo ouvidos no entorno. A última vez que isso aconteceu foi quando Israel atacou o Irã, dias atrás, ainda no mês de outubro, tá certo? E quero colocar aqui para vocês, olha, de novo, eu vou ter que destacar um comentário do Eduardo Fontes. O senhor Anitabli agora é o maior defensor desses sionistas. Em hipótese alguma, senhor Eduardo, o senhor está muito mal informado ou o senhor não consegue interpretar texto. Eu sou o maior defensor, primeiro da verdade, e depois do equilíbrio, da sensatez e da busca do diálogo na construção de soluções. Tá certo? Aqui você não vai encontrar defesa de nenhuma situação que obscureça, coloque névoa em versões de fatos puramente claros, límpidos e transparentes. Eu não concordo em nenhuma hipótese com nenhum tipo de violência. E fui um dos primeiros a me solidarizar com a população palestina de Gaza em função do sofrimento que mulheres, homens, crianças, idosos e toda sorte de seres vivos que habitam ou habitavam em Gaza foram submetidos. Tá certo? Mas tenhamos discernimento, tenhamos respeito. Muitas vezes, quando a gente percebe essa alienação e vê o quanto as pessoas estão perdidas, submetidas a análise com ódio, com ressentimento, com fatos jocosos, inoportunos, a gente perde até a vontade de continuar oferecendo esse serviço que, como eu sempre disse, com muito carinho, é aquilo que eu gostaria de receber. Não me intimidam, mas, por outro lado, a gente percebe, não é, o quanto estão disseminando de desinformação. Isto posto, 3 fatos importantíssimos. Esse alarme no consulado americano em Arbil, tiros sendo ouvidos no entorno. A gente não sabe ainda se esse alarme pode ter ou não relação com algum tipo de lançamento de projétil, de míssil, de foguete do território iraquiano ou para o território iraquiano. E, como eu disse, o que me preocupa é o fato que a última vez que esses alarmes soaram, houve um ataque israelense ao Irã. E, em outras oportunidades, os iranianos já atacaram a região de Arbil, visando instalações que eles atribuem ao Mossad. Tá certo? Então, eu quero colocar o seguinte para vocês. Essa informação, somada à informação que os sírios estão sendo atacados pelos turcos com fogo pesado de artilharia, e eu coloquei para vocês imagens desse fogo de artilharia contra o exército sírio na região norte do país árabe, tá certo? Essas notícias são alarmantes, porque, vejam, nós temos notícias, o Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos, e tudo que tem sido dito é que o Trump estaria propenso a, muito rapidamente, tomar alguma atitude no sentido de coibir qualquer tipo de ação iraniana na região
que pudesse levar a ameaças a Israel em função da grande aliança que o Trump tem com Israel e que eu alertei muitos de vocês que, ao contrário, estavam do outro lado, muitas vezes, e que diziam que o Biden era um governo que apoiava incondicionalmente Israel e que, por isso, a Câmara não deveria ser votada. Então, para que eu colocasse, a bem da verdade, os fatos como eles são, vocês sabem a quanto de hostilidade nós nos submetemos, a quantas pessoas que não compreenderam a dimensão da seriedade do trabalho que a gente oferece e que, por vezes, abandonam o canal. Eu não posso fazer nada mais do que lamentar. Também quero que continue crescendo com qualidade, não é? Está aqui a Meg colocando um outro ponto. Boa noite, Meg. Rogério, tem vídeo durante o jogo. Os torcedores israelenses teriam se recusado a ficar em silêncio por 1 minuto para prestar homenagens às vítimas das enchentes de Valência. Obrigado pela informação, Meg. Eu realmente não tinha essa informação, não vi essa informação sendo veiculada em nenhum outro veículo, mas certamente você, como sempre nos acompanha, está trazendo aqui uma outra versão que a gente precisa considerar. E aí ela completa, ela diz aqui, pelo contrário, os torcedores israelenses vaiaram e soltaram fogos de artifício, zombando da trágica morte de mais de 200 pessoas em decorrência das enchentes. Meg, essa pode ser uma das razões, e outra razão, certamente, é a situação em Gaza, no Líbano, e a guerra que dura muito tempo, já mais de 1 ano, e que certamente sensibiliza muitas comunidades fora do território, tanto de árabes, de muçulmanos, como de judeus, de israelenses, e de simpatizantes de ambas as causas. Tá certo? Boa noite, Rana, seja bem-vinda. Boa noite, Rafaela Castro. Boa noite, Roberto Castro. Boa noite, Armando Camargo. Então, o mundo vive momentos de extrema tensão. A eleição do Trump subiu bastante a temperatura nessa questão do Oriente Médio. Se, por um lado, a enorme expectativa do Putin em relação ao cortar de apoio para a Ucrânia em decorrência da proximidade de Trump e Putin, por outro lado, a gente percebe que na cena do Oriente Médio as coisas estão piorando e piorando muito rápida e velozmente. Muito rápida e velozmente. Dizem, não sei se vocês sabem, que o Trump tem um genro árabe, libanês cristão, e tem também, naturalmente, o Kushner, que é judeu. Me parece que o Trump vai mandar um representante para o Líbano para tentar algum tipo de compromisso na questão Líbano-Israel. Mas a gente sabe que eles vão, na realidade, pedir o desarmamento do Hezbollah, e que isso vai ser muito difícil. Tá? Agora chega a informação que o conselheiro do líder iraniano, Ali Larijani, diz: o Irã deveria pôr fim a Israel, tomar uma decisão acertada e promover uma resposta que aniquilasse a entidade sionista ocupante. Então, o conselheiro do líder iraniano, Ali Larijani, em resposta aos rumores nos jornais ocidentais, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque disse o seguinte: o Irã não atacará Israel a partir do Iraque. As autoridades iranianas negaram a intenção de utilizar o nosso território e espaço aéreo, e o Iraque, segundo o ministro de Relações Exteriores, não tem lado nesse conflito. Claro, os iraquianos devem estar preocupados aí com a vitória do Donald Trump. Obrigado, Assis. Obrigado, Pedro Romão. Obrigado, Marcos Garcia, João dos Santos Ferreira, Wagner Nascimento. Obrigado, gente. Obrigado pela solidariedade. Um evento incomum acontecendo na Holanda, repito, torcedores do Maccabi Tel Aviv estão sendo perseguidos pelas ruas em ataques que estariam sendo conduzidos contra esses torcedores por questões, a Meg trouxe aqui a questão de eventuais vaias, na questão da homenagem às vítimas das enchentes na Espanha, mas o clima na Europa está muito pesado, né? O clima na Europa está muito pesado porque essa questão de Gaza sensibiliza muita gente e tem muito imigrante muçulmano também na Europa e muita gente muito inconformada também com a situação que acontece em Gaza. Vamos ver o que diz a mídia israelense nesse momento, fontes abertas, jornais israelenses também falando sobre isso. Um breve resumo do que está acontecendo em Amsterdã. Houve um jogo entre Maccabi Tel Aviv e o Ajax. Inclusive, gente, o Ajax Amsterdã, eu não sei se vocês sabem, mas é um clube ligado à coletividade judaica na Holanda. Eu não sabia que o jogo era contra o Ajax. O Ajax é um clube que
como o Liverpool, por exemplo, é ligado à comunidade judaica na Holanda. Né? No final, cerca de 2.000 torcedores israelenses retornaram aos seus hotéis e, no caminho, teriam ocorrido tumultos com milhares de árabes que estariam entrando em confronto com esses torcedores israelenses. A polícia teria demorado para intervir e ainda, nesse momento, não teria conseguido controlar a situação. Muitos dos ativistas árabes que entraram em confronto com esses torcedores israelenses portavam, segundo fontes israelenses, exportariam bandeiras palestinas. Né? Então, aqui a MEC está dizendo que tem vídeo de israelenses arrancando bandeiras de apoio aos palestinos. É um conflito, é um confronto que extrapola a região do Oriente Médio e chega à Europa. De um modo geral, é isso. Nós já vimos isso acontecendo na Alemanha, já vimos isso acontecendo na França, já vimos isso acontecendo em muitos lugares, tá? Já vimos isso acontecendo em muitos lugares. Eu vejo imagens de pouco tempo atrás, uma delas, inclusive, marca no relógio 2 horas e 33 minutos da madrugada, então, pelo horário local, pouquíssimo tempo atrás, 17 minutos atrás, não é isso? E vejo que a situação ainda está fora de controle em Amsterdã. Está fora de controle a situação em Amsterdã. Esperemos, né? Torçamos para que não hajam vítimas fatais, mas há cenas bastante chocantes aqui que estão chegando ao nosso conhecimento. Eu estou colocando essas cenas no nosso canal do Telegram, tá? Então, são 3 grandes notícias, paralelamente. Sirenes no consulado americano em Erbil, no Iraque. Fogo pesado contra o exército sírio da Turquia, tá? De artilharia. E essa questão das ruas de Amsterdã, que é uma notícia assim, absolutamente chocante e que certamente toca a todos que tenham 2 neurônios funcionando. Não me interessa, não me importa se as vítimas desse tipo de violência são judias, são muçulmanas, são israelenses, são palestinas. O que me importa e o que me interessa é que se preservem as vidas humanas e o bem-estar das pessoas que foram assistir o jogo de futebol. Nesse momento, o Ministério das Relações Exteriores de Israel estaria disponibilizando um serviço de atendimento para os torcedores israelenses em perigo na Holanda. São 2 horas e 51 minutos da madrugada dessa sexta-feira, dia 8 de novembro, em Amsterdã, e a polícia ainda não conseguiu controlar os tumultos, tá? Me parece que há feridos também nas fileiras dos árabes. Me parece que há feridos também nas fileiras dos árabes. Vem aqui notícia por vários canais árabes também agora, dizendo o seguinte, que há torcedores há torcedores de origem árabe que teriam sido atingidos por garrafas, por fogos de artifício, por pedras também, enquanto as coisas estão muito complicadas na madrugada da capital holandesa. Deixa eu ver, tem mais imagens chegando? Inclusive a notícia de que alguns torcedores que estariam envolvidos nesses confrontos não seriam nem árabes, né, nem israelenses, mas seriam manifestantes que estariam inconformados com o que acontece em Gaza e estariam descontando, né? Estariam descontando nas pessoas que foram assistir um jogo de futebol ali e que eu, particularmente, sinceramente, não consigo ver a correlação de como essas pessoas, sendo atingidas, eles efetivamente levariam algum conforto, alguma vingança. Gente, não está dando para usar o streamer. É brincadeira, né? Cai toda hora, tá uma situação difícil para caramba. Né? Ativei o modo exclusivo para inscritos, sim. Ativei o modo exclusivo para inscritos para ver se a gente dá uma melhorada aí no nível dessa hostilidade que eu vejo no chat, tá? Não é sabotagem, não, Caquineto. É que o streamer realmente está muito complicado, tá? Não, eu fechei porque para ver se a gente... Não, Marco Melo, é uma demonstração de rejeição a Israel? Perfeito, mas nunca, eu particularmente, vou comemorar que inocentes sejam atingidos, né? Não são soldados, são torcedores de futebol, tá certo? Então, na minha visão,
efetivamente não traz nenhum conforto, né? Não traz nenhum conforto o fato de saber que pessoas que foram torcer por um jogo de futebol estão sendo atingidas, né? Acho que não. Como diz outro, vamos supor que é um erro, não justifica o outro. Ronaldo Cardoso, perdoe Rogério. Obrigado, Ronaldo Cardoso. Diz aqui, perdoe Rogério, não sabe o que falam. A Sandra está falando para fechar a live, eu já fechei. Deu esse problema, essa interferência. Valeu, Dani. Mas é que o streamer está horroroso. O streamer está horroroso, já conversei com eles sabem disso, está acontecendo problema em outros canais também. Tem muita gente que não está usando mais o streamer, mas eu continuo usando o streamer, que eu acho que é um dos melhores programas, tá? Mas tá muito. Até porque eu tenho um programa VIP aqui do streamer, que tem vários recursos, etc. Mas tá virando rotina, Zaira. Tá virando rotina, assim, tá muito chato isso aí. E não é problema de conexão, não. Tá? Depois a gente sempre acerta, a gente sempre corta o pedaço que deu o problema, mas inclusive afeta a presença de público na transmissão. Né? Mas eu já deixo aqui o recado de antemão, que enquanto nós estivermos usando o streamer, eventualmente essa situação desagradável pode acontecer. Eu peço desculpas a todos de antemão, tá? E não é ataque, não é ataque. Pois bem, então, de novo, para quem está chegando agora, na dinâmica da audiência que é rotativa, eu coloco alarme de ataque aéreo no consulado americano em Erbil, no Iraque, não esclarecido. A última vez que aconteceu foi durante um ataque de Israel ao Irã. Essa região é muito atacada também pelos iranianos, alegando que a presença do Mossad israelense ali. Sírios atirando contra turcos, turcos atirando contra sírios. Mas os turcos estão atirando contra o exército sírio dentro da Síria, a partir do seu território, com fogos de artilharia pesados, imagens no Telegram. E a grande notícia, triste, eu diria, dessa noite, é a situação que vive a cidade de Amsterdã, na Holanda, aonde, infelizmente, nós estamos assistindo conflitos, confrontos com paus, com pedras, com balas de borracha, agora que a polícia também utiliza facas, garrafas, contra torcedores do Maccabi Tel Aviv, que estariam sendo objeto de perseguição em razão da desgraça que está acontecendo em Gaza. E, efetivamente, a gente entende a dor daqueles que muitas vezes se sentem desesperados e sem nenhum outro recurso para agir, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Boa noite, engenheiro do software. Boa noite, Ramud. Boa noite, Marcos Gubiani. Para mim, particularmente, é um tipo de vingança que efetivamente não apropria nada em relação ao aspecto da justiça, né? Porque atacar torcedores israelenses em Amsterdã em razão do que está acontecendo em Gaza, um erro não justifica o outro. Essa é a visão do Rogério Entablia como pessoa, tá? Como ser humano e como, naturalmente, também como analista geopolítico. A minha. Eu sei que tem muita gente muito inconformada com tudo isso, né? Muito exaltada, muito revoltada e muitas vezes sem saber também a quem e a como recorrer, né? É muita injustiça, né, gente, que acontece e as pessoas às vezes se perdem. Mas alimentar esse sentimento de horda, isso aí vai acabar mal. Isso aí vai acabar mal. Essa é a minha impressão. Eu não sei realmente, Fabinho, o que eles estavam fazendo na cidade. Não, concordo que não justifica a violência, mas concordo também que tudo deve ser averiguado para verificar se houve provocação ou não. Obrigado, Isabel Soares. Obrigado pelo super sticker. Eu acho que tem que ser averiguado. Tem que ser averiguado. Abraço aí para Pernambuco, Isabel. Tudo de bom para você. Tem que ser averiguado e a gente também não pode eximir ninguém de responsabilidade de forma priorística. Mas é uma noite de quinta-feira com muitas notícias extremamente preocupantes e sem esquecer que vem na sequência da questão do Trump eleito presidente dos Estados Unidos, tá, gente? Abraço, Zamari. Obrigado aí pela presença. Blei Silva, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos prestigiando. Eliane Triumelo, jamais vou me conformar com o genocídio em Gaza e também no Líbano. Eu entendo perfeitamente, Eliane, seu sentimento. Entendo perfeitamente. Gugu, Rogério, Trump consegue decidir algo sobre o Irã antes de janeiro? Eu acho difícil, mas nós podemos ter reflexo na região antes disso. Exatamente, Alexandre Hoffman. Um erro não justifica o outro.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa, por exemplo, que estava me falando a respeito da questão do direito penal no Brasil, né? E o direito penal no Brasil, muitas vezes, é muito diferente da expectativa daqueles que apregoam ou que buscam resguardo na chamada lei de Talião, né? Então, um erro não justifica o outro. Acho que se vocês me entendem, se alguém comete um homicídio, se você cometeu um homicídio contra a pessoa que cometeu homicídio, são dois crimes, né? É que tá difícil as pessoas pensarem com sensatez. Obrigado, Thiago Moretti. Tá difícil, porque as pessoas estão... É um momento muito oportuno para quem quer explorar o ressentimento, porque as pessoas estão muito, 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 muito desesperançadas, né? Então é muito fácil para o picareta que quer explorar o ressentimento, né? Vai lá, quebra, mata, arrebenta. Você pega a matéria-prima disso, é que você tem gente que está muito puta e que eventualmente pode ter até razão de estar muito puta. Só que assim, você dar tiro no pé nunca vai resolver a situação, né? Nunca vai resolver a situação. Nunca será melhor. Ah, Machado Nômade, não dá para colocar imagem no Face também, é muita coisa. Aí não dá, aí não dá. Eu não tenho essa entourage toda, essa assessoria toda, né? Não, o mundo, você coloca ele, o mundo está informado demais. Acho que o mundo está vivendo uma torrente de contra-informação, né? Uma torrente de contra-informação tremenda. Então, agora, depois da vitória do Trump, eu não sei se esse ataque do Irã vai acontecer tão facilmente. Vamos ver. Ah, tá, é verdade, Machado. Tem muita gente que, inclusive, a gente quer até protestar contra o Pinel aí, porque liberou gente que não deveria ter liberado. Sheila Corte Bem, obrigado pelo super sticker. Obrigado, Assis. Valeu, um beijo para você, um abraço. Márcia Silveira dos Santos, obrigado pela presença. John Knott. Não sei se o ataque do Irã foi modificado ou vai deixar de acontecer, mas vale a pena também a gente observar. Né, Sandra? A Antônia, que trabalha na área da saúde, então façamos aí, Antônia, uma reclamação em relação à liberação que o Instituto Felipe Pinel deu para determinados personagens, né? Que ainda não estavam em condição de receber alta. Boa noite, Super Brega. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Olha, as 3 notícias importantes. Importantes pra caramba, eu diria, nessa noite. Consulado americano em Erbil com alarme e tiros sendo ouvidos na cidade. Ataque dos turcos contra os sírios no norte da Síria. E esses tumultos terríveis que a gente vai seguir acompanhando aí pelo nosso canal do Telegram. Conforme aquele nosso último papo, nós chegamos à conclusão, por maioria qualificada, que o mais interessante seria fazer lives aí de aproximadamente 30 minutos. Então, mais uma vez, nós vamos procurar respeitar este parâmetro, mas acompanhando pelo Twitter, acompanhando pelo Blue Sky, acompanhando pelo Telegram, com muitas imagens e muitas informações. E falando para vocês o seguinte, vocês têm que continuar divulgando esse canal. Esse canal é muito bom para que nós encontremos aqui uns aos outros, para que nós possamos nos nutrir com uma boa energia, tá certo? Ô, Dani, você não votou? Cara, mas, pô, a votação, a diferença foi muito grande. Pois é, Marco Melo, eu entendo a sua colocação, que morou na fronteira do Paraguai, que não acontecem crimes horrendos, porque se acontecer tem linchamento, mas se a gente partir para isso, a gente vai partir para uma situação de descalabro. Então a gente precisa dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Boa noite, Walter Nascimento. Nosferatu vegetariano, um ataque direto no consulado americano é uma declaração de guerra? Sem dúvida. Valeu, Eliane. E a gente vai seguir acompanhando. Agora, gente, vamos seguir divulgando o canal, por gentileza. É muito importante para vocês e para nós que nós possamos ter uma comunidade forte, tá? Então, vamos juntos. Machado Nômade, um abraço. Mariluz Ferreira, Movimento Aviva Brasil, Marcelo Prado,
A Dani sempre conosco aqui. Minha proposta, quem quiser sair agora, sai, quem quiser fica. Venâncio. Não, o problema não é esse. O problema todo é o seguinte, o problema é que quem vai ter acesso a posteriori, né? Então o canal, até o próprio YouTube nos diz que vídeos entre 20 e 30 minutos, teoricamente, seriam de maior interesse, tá? Mas sempre que a situação demandar e a gente puder, a gente vai procurar voltar aqui. Tá bom, gente? Essas 3 notícias bombas, vamos acompanhar esses tumultos em Amsterdã, que são bastante preocupantes. Um beijo, um abraço e até a próxima. Não esqueça do like. Urgente! O FBI acaba de identificar a primeira funcionária do Pentágono envolvida em um vazamento devastador de documentos confidenciais, e o nome dela está causando alvoroço em Washington. A pessoa no centro desse escândalo é Ariane Tabatabai, uma iraniana naturalizada americana que ocupava um cargo sênior dentro do Pentágono. Ela foi identificada como a autora dos vazamentos de documentos ultra-secretos, revelando algo que ninguém esperava: os preparativos militares de Israel para um ataque contra o Irã. Esses documentos vazados detalhavam operações militares secretas de Israel, além de um plano de ataque que seria em resposta a uma ação do Irã contra Israel no início deste mês. A violação foi tão grave que abalou a segurança da inteligência dos Estados Unidos. E o FBI está trabalhando dia e noite para entender a profundidade desse escândalo internacional. O que isso significa para as relações entre os EUA, Israel e o Irã? E mais importante, como uma pessoa com acesso a informações tão sigilosas pode trair o país dessa forma? E tem mais. As motivações por trás dessas ações ainda são um mistério. Seria espionagem? Um plano mais complexo para desestabilizar o cenário geopolítico no Oriente Médio? Ou algo ainda mais sombrio está por trás desse caso? Prepare-se para uma reviravolta ainda maior. Parte 2 vem aí, com mais detalhes explosivos sobre as consequências desse vazamento e o que isso significa para a segurança global. Fique ligado para mais detalhes dessa história. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir e se inscreva para não perder a continuação. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.